Nossa história já começa com um completo caos. Em meio a prédios destruídos e bastante escombros, surge um monstro aterrorizante. Aquele monstro do tipo cobra, com aparência grotesca, está tentando abocanhar um jovem. Bem, esse jovem também não é nada normal. Os braços dele se transformaram em lâminas, no estilo prototype. Quando o monstro está prestes a engolir totalmente o corpo daquele jovem, ele gira seu corpo e rasga totalmente o corpo daquele monstro. E depois que ele cai no chão, o corpo do monstro se desfaz completamente. E com esse último golpe, o descarte de lixo foi completo. Esse aí já é o monstro de número 32 que ele manda pro inferno. Desde a grande catástrofe do Halloween de 2024, o mundo se tornou um estranho inferno infestado de monstros. E a diferença de poder entre monstros e humanos é enorme. Apenas aqueles que transcenderam os limites humanos poderiam revidar. Em outras palavras, soldados com armas normais são incapazes de fazer qualquer coisa. E reforços também não poderiam ajudar. Um dos soldados, enquanto pedia reforços, olhou para trás, prevendo a sua morte iminente. Mas antes disso, nosso garoto passou por aquele monstro e o decapitou extremamente rápido. E aquele já é o monstro de número 33 morto por ele naquele dia. Esse é o candidato a herói de rank S, Kei. Ele pensou que já tinha acabado aquela batalha, mas ao olhar para trás, ele percebe que não. Bem, aquele monstro enorme e gigante, ele nunca tinha ouvido falar em nenhum dos relatórios. E tem uma coisa de muito estranha nesse monstro. Ele toca em seu comunicador no pescoço e pergunta se eles realmente tinham dito que havia 33 monstros. Mas o cara do outro lado disse para ele chamar ele de mestre. E bem, ele não tá no campo de batalha e quem tá ali é ele. Portanto, deve haver alguns erros de informação. Ao perceber aquele grande perigo, o cara disse que pode ser muito perigoso. Mas nosso garoto está determinado e não vai deixar nenhum monstro sobrando. Antes que ele pudesse perceber, o monstro já está prestes a fatiá-lo. E no último segundo, quando ele percebe a lâmina do monstro e tenta reagir, já era tarde demais. Com apenas um golpe, ele foi pego de surpresa pelo monstro, enquanto as pessoas do outro lado do comunicador perguntavam o que estava vendo ali. Será que ele realmente estava morto? E ele, coitado, se desfalecia. Ele tentava mover seu corpo, mas sem sucesso algum. E a verdade é que dizem que cães da organização não têm liberdade. Enquanto ele morria, ele pensava que tudo que ele queria era apenas um dia. Um dia. Ele queria viver livre. Bem, um tempo depois, tudo que a gente vê é um brinquedo de bebê. Mas o que será que é isso? Será que ele perdeu e se tornou um monstro? Bem, parece que não, porque ele tem uma mão bem gordinha. Ele olha ao redor e percebe que ele está em um berço. Isso significa que ele se tornou um bebê? Então alguém entra no quarto e ele olha para saber quem é. E ele olha para cima de jeito nenhum e percebe que aquela mulher é da organização. Ela pega na sua mão enquanto sorri dizendo que ele acordou. Aquela mulher ruiva é a mãe dele. Nossa, nosso garoto não entendeu nada agora. Enquanto ele se arruma e observa tudo, se perguntando o que aconteceu, ela está muito feliz cantando músicas. Ele olha para a TV e percebe que tá tudo normal ligada e também consegue escutar pessoas conversando do lado de fora. Bem, sem dúvidas, aquela paz toda pode significar que não há monstros à espreita. Ele não quer acreditar, mas a verdade é que ele reencarnou, será? Talvez esse seja um outro mundo, onde a catástrofe não aconteceu. E será que não tem aquela organização ali? Bem, mas já que não tem escolha e não tem organização nenhuma, significa que ele realmente pode se tornar livre. A liberdade que ele tanto sonhou. O destino e até o próprio Deus não abandonou esse cara. Ele olha no calendário para marcar o primeiro dia do seu novo começo, mas ele percebe que estão em 2020. Em outras palavras, ele acordou antes da grande catástrofe. Infelizmente, a liberdade que ele queria parece que não vai acontecer agora. E ele também não consegue fazer nada com esse corpo pequeno. Bem, mas mesmo que ele tenha um corpo pequeno e frágil agora, ele ainda continua sendo um dos caras mais fortes daquela organização. E nada é impossível para ele. Então ele, determinado, tenta caminhar pela primeira vez, mas não consegue e cai novamente no colchão. E ele, coitado, não consegue nem ficar de pé. E ele tenta falar também, mas a garganta dele está muito estranha. Se ele não consegue falar, não consegue caminhar e também não pode perder tempo, o que será que ele pode fazer? Afinal, agora ele tem uma mãe para defender e também para depender. E após pensar um pouco, ele decide não depender dela. Ele vai apenas usá-la e manipulá-la. Afinal, ela deve servir para algo para ele. Enquanto ele observa ela pegar algumas caixas no armário, ele percebe que aquela mulher é muito desastrada. Então ele decide analisar mais aquela mulher para ver quais são as habilidades que ela tem. Talvez ela seja muito boa com as mãos, desde que ela possa cozinhar. Depois que ele pensou isso, a comida que ela colocou no fogo começou a
queimar tudo e o fogo começou a se alastrar pela cozinha. Em outras palavras, aquela mulher não é boa com as mãos e também não é boa para fazer comida. E depois de toda aquela confusão na cozinha, a comida dele já tá pronta. E ele observa ela enquanto pensa que isso parece o fim do mundo, coitado. E de fato, essa criança não vai ter um futuro fácil. Enquanto ela tenta dar comida para ele, alguém bate na porta e ela pensa que talvez seu pacote tenha chegado. Ela tenta abrir a porta, mas esqueceu as chaves e pede pro entregador esperar um pouco. Nosso garoto pensa que faz tempo que ele não escutou a palavra entregador. Esses caras visitam bastante pessoas, né? O que significa que tem uma grande chance deles estarem infectados. Enquanto a pessoa do outro lado continua batendo na porta, a mulher continua falando para ele esperar. E o garoto prevê que tem algo de errado acontecendo ali. Bem, então ela abre a porta e o entregador do lado de fora diz com uma voz solene: pacote, idade. O pacote está entregue. O corpo daquele cara é totalmente diferente, negro, com veias estranhas. E ele começa a se transformar em uma forma totalmente repugnante. Enquanto diz pacote, 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 pegue agora o seu pacote. E enquanto tudo isso acontece, o bebê está no meio da sala, deitado em seu berço, observando tudo. E todo mundo sabe que esse bebê não pode se movimentar e nem falar. A situação dele é séria e ele corre um grande risco. Ele olha para todos os lados, tentando encontrar alguma coisa que possa usar. E tudo que ele vê é a mamadeira e também o travesseiro. Então ele decide pegar o travesseiro e joga no chão, mas quando ele olha para o monstro já está tentando atacá-lo. Ele pula e cai em cima do travesseiro, desviando do golpe do monstro. Ele conseguiu cair em segurança. O golpe do monstro foi bem diferente do que eu pensei, porque o monstro atacou usando a sua cabeça. E agora ele tenta recolhê-la, enquanto ele se levanta, pensando que se aquela coisa tocar ele, ele vai estar morto na mesma hora. Felizmente, ele tem a experiência de luta contra monstros da vida passada dele, e ele sabe que não há como vencer isso. Ao analisar as feições daquele monstro, ele vê que é um monstro amplificado. A força dele é um grande problema. Agora os tentáculos da sua cabeça parecem mais perigosos. O monstro tenta agarrá-lo e ele joga a mamadeira com bastante força para cima do monstro. O monstro pisa na mamadeira e cai para fora do prédio. Tudo isso foi um plano premeditado, afinal ele sabe que monstros fortes como esse não conseguem fazer curvas fechadas, o que significa que ele pode usar isso para escapar. Ele ri ao observar o monstro caindo, afinal ele nunca pensou que um dia seria grato por todas aquelas lutas brutais. Aquele corpo, mesmo frágil e pequeno, ainda tem resquícios do poder que um dia esse cara teve. E aquele rabo metálico nas suas costas vai em direção ao monstro que caiu da janela, de forma quase que instantânea, e pega uma gema que estava dentro do corpo do monstro. Ele não conseguiu entender como essa coisa funciona, e não sabe se sente medo ou se fica feliz com isso. E após observar um pouco aquela cauda, ele percebe que aquilo é a habilidade que ele tinha na vida anterior. Em outras palavras, é a cauda de Tiotia. Bem, como eu disse, ele não sabe se fica feliz ou se fica triste. Tudo que ele pensa é por que ele ainda tem essa habilidade depois de reencarnar. Afinal, um grande desastre aconteceu em 4 anos na vida anterior, e ele nasceu 3 anos depois. Ele não sabe se deveria estar comemorando, mas tudo que ele sabe é que tem muita sorte. Ele conseguiu essa habilidade depois de absorver um núcleo de um monstro que tinha uma cauda de Tiotide. O seu braço também consegue se transformar. Ele sorri enquanto se lembra que uma pessoa extremamente forte de nascença se torna mais forte ainda quando desperta ainda bem jovem, e o seu poder se torna muito mais forte. Ele testa o poder no berço e consegue arranhar um pouco a superfície. Ele despertou com uma cauda de nível S quando ele tinha 7 anos na vida anterior dele, mas dessa vez ele tem certeza que ele vai se tornar um lendário de classe SSS. Ele vai ter um futuro brilhante na frente dele. Fama, mulheres, riqueza, armas, tudo vai estar ao seu alcance. Em outras palavras, ele não precisa ficar mais nesse local idiota. Tchau, tchau. Então ele escuta alguns estalos. Enquanto tenta engatinhar, ele percebe que não consegue se mover. Aqueles estalos vêm do berço e um parafuso agora escapou. Ele olha para cima e percebe o perigo. Isso é bem ruim. O berço vai desabar em cima dele, mas a sua mãe vem rápido para salvá-lo. Em meio ao perigo eminente, ele se lembra do cara que sempre obrigava ele a chamar ele de mestre. Esse cara dizia que se ele quisesse sobreviver, ele deveria comer até carne de cachorro. Além disso, ele é o cão da organização, não é?
Se lembrando disso, ele fica com bastante raiva e pensa que ele não é um cão. Ele abre os olhos novamente, coitado, e ele desmaiou, o que significa que a mãe dele conseguiu salvá-lo. Em outras palavras, o uso daquele poder é demais pro corpo dele, mas todo mundo sabe que ele usou seu poder apenas por 30 segundos e ele precisa ficar mais forte e bem rápido. Enquanto ele pensa, ele vê que a sua mãe está escrevendo alguma coisa e também está chorando. Aquilo parece ser uma espécie de diário, com bastante notas adesivas, e a última frase dizia que hoje foi o dia que ela quase perdeu seu tesouro. Enquanto ele observa tudo, ele percebe que o ombro dela tem uma mancha roxa. Talvez ela tenha adquirido aquela mancha quando ela protegeu ele do berço. A mãe que ele teve na vida anterior venderia ele facilmente para a organização. Ele toca nas costas dela e ela para de chorar na hora. Se vira e dá um belo abraço nele. E ele percebe que ela é totalmente diferente da mãe da vida anterior dele. E talvez ele fique ali por um bom tempo, mas ele sabe que não pode passar muito tempo. Aquele mundo vai acabar em menos de uma semana. E o próximo monstro deve estar ali por perto, mas a gente sabe que tá bem pertinho. E talvez lavando as janelas do lado de fora. Enquanto um líquido desce do corpo dos monstros para o esgoto, ele tenta se acalmar e pensar em algum plano. Mas a sua mãe chega com um novo presente e pede para ele tentar adivinhar o que é. Mas já que ele não consegue falar, ela revela. E é um cachorro. Ela ganhou aquele cachorro do vizinho. E ao olhar aquele cão, ele percebe que aquele ali é o cão feroz. Ele achou que nessa vida ele nunca ia ver esse animal novamente. Bem, aquele cachorro é muito grande para ser um companheiro de um bebê. Essa mulher é perturbada, mas de fato isso pode ser útil. Agora ele acabou de ter uma ideia brilhante. Se ele treinar esse pequeno animal direito, ele pode virar um belo aliado. E também pode se tornar um meio de transporte. Em outras palavras, um cão grande pode não ser ruim. A sua mãe observa um rosto dele e acha que ele ficou bem feliz com a surpresa, porque ele tá sorrindo. Um tempo depois, ele decide alimentar o animal e joga um pedaço de salsicha, tentando domesticar e adestrar o cachorro. Mas o cachorro não entende nada. O que esse bebê tá fazendo? Então ele chega mais próximo e começa a comer a salsicha. Muito bem. E eu vou treinar esse cachorrinho direitinho. Isso é tudo que ele pensa. Ele põe o pé em cima da cabeça do cachorro e o cachorro não gostou nada disso e começa a latir. Coitado, já foi arremessado para longe pelo cachorro. Todo mundo sabe que tem alguns cachorros que não conseguem comer direito quando tem alguém perto, né? Mas ele tá determinado a não desistir e se levanta. Gritando com o cachorro, ele pula em cima dele, perguntando o que ele tá fazendo. Enquanto tá rolando uma briga com o cachorro e o bebê, a mãe pensa que é tudo brincadeira. Ela achava que tinha um pouco de farinha escondida em algum local, mas parece que acabou. Enquanto ele brigava com o cachorro, ele pressente que alguma coisa está para acontecer. E do ralo da cozinha sai uma espécie de líquido espesso que parece ser o mesmo líquido que estava saindo do monstro. Enquanto a mãe continua procurando onde ela tinha colocado a farinha nova. Ela já procurou na parte de cima e agora está procurando na parte de baixo. Enquanto ela procura, aquele líquido estranho está chegando próximo. E o cachorro, ao perceber aquela coisa estranha, corre para lá latindo. Ele pula a bancada, se joga entre a mulher e a gosma e bate as patas nela. Enquanto late bastante, a gosma continua se aproximando. Ela continua procurando a farinha, mas percebe que tem alguma coisa errada. O cachorro continua latindo. Aquele monstro é do tipo fraco, mas mesmo assim é bem problemático. O corpo líquido dele torna ataques de cortes e perfurações ineficazes. Enquanto o cachorro tenta brigar com um monstro do tipo slime, a mulher bate a cabeça no armário. O cachorro tenta morder o slime, mas não dá conta, e o slime começa a absorver o cachorro. Um bebê percebe que ele está se transformando. A fraqueza daquele monstro é apenas secá-lo. Ele olha pro lado de novo, tentando achar alguma coisa que possa usar, e ele vê um frasco com talco. Ele abre o frasco e joga pra lá. Aquele talco cai em cima do corpo do monstro e o slime começa a borbulhar tudo. E agora ele se transforma. É uma espécie um pouco menor e mais redonda. De fato foi como ele pensou. Se esse monstro perder umidade de repente, isso vai deixar ele em pânico. E agora tudo que ele tem que fazer é capturá-lo. E com isso, um problema está resolvido. Como esperado. E ele continua sendo um dos melhores caçadores que já existiram. Mas sua mãe não percebeu nada, enquanto continua procurando a farinha. Na parte de cima do armário tinha um prato cheio de farinha. Ela pegou no prato, desastrada como sempre, e caiu tudo na cabeça dela. E também no cachorro, como esperado de pessoas desastradas. A mãe dele queria apenas pegar um pouco de farinha. Agora vai ter que arrumar toda a cozinha. Mesmo assim, capturar aquela monstruosidade foi um golpe de sorte. Aquele monstro do tipo lama pode se transformar em repelente. Se ele conseguir espalhar sobre as janelas e também na porta, ele pode usar como se fosse um tipo de reforço anti-estilhaço.
estilhaço. Enquanto ele fazia vários planos, o slime fugiu. O slime saiu dali tão rápido que jogou ele pro chão com balde e tudo. Ele tentava correr atrás do monstro, mas não conseguia. Mas diferente dele, o cachorro foi a todo vapor. O slime não queria ceder, mas o cachorro também não. Ele olhou pro lado, viu que o menino estava chegando e conseguiu se esquivar do balde e pulou rapidamente para uma janela. Mas antes de ir embora, mostrou o dedo do meio para eles. E essa é a primeira vez que eu vejo um slime mostrando o dedo do meio. Uma coisa não está certa, esse monstro foi ali por conta própria e agora tá saindo por conta própria. Um monstro tão fraco e também tão arrogante como esse, uma hora ele vai achar o seu fim. Ele pegou o guarda-chuva, abriu a porta, montou em cima do seu cachorro, determinado a correr atrás daquela criatura. Sem dúvidas, ele não pode deixar esse monstro escapar. Enquanto desce as escadas, pensando que vai usar o líquido daquele monstro como forma de controle de pragas. O cachorro vira uma esquina no drift, enquanto ele se segura forte. Ele continua tentando achar o slime munido do seu guarda-chuva, mas ele sabe que precisa encontrar areia ou barro rápido. O slime tá em cima, tentando predar a sua mais nova presa, uma garota de cabelos prateados. A gosma do slime cai na sua cabeça, ela olha pra cima e percebe uma gosma completamente diferente. Aquela gosma fica cada vez maior e ela grita por socorro. Enquanto ele se segura no cachorro, ele pensa que tudo que aquela garota tem que fazer era aguentar firme, que ele vai usar a sua força antes que aquele monstro consiga parasitar aquela garota. Enquanto ele corre, a gente percebe uma espécie de círculo mágico em suas costas. Mas se aquele monstro conseguir parasitar alguém, todo mundo sabe que aquele lugar vai se tornar um mar de sangue. Ele já viu esse tipo de cena várias vezes na vida passada dele e não quer que aquele lugar se torne esse tipo de lugar novamente. O cachorro salta por cima da cabeça da mulher e ele abre o guarda-chuva, protegendo ela do ataque do slime. Enquanto protege a mulher com o guarda-chuva, ele pensa que talvez possa usar o seu poder por algum tempo, mas o slime está determinado a pegar a garota e avança na direção dela. O bebê então ativa o seu poder em sua mão, enquanto pensa que vai terminar isso com apenas um golpe. E com isso, ele ganhou facilmente daquele slime. Mas a menina, ao ver o poder daquele bebê, ficou aterrorizada e saiu correndo dali, extremamente rápido, com medo daquele garoto. Ai ai, isso é bem compreensível. Imagina só você ver um monstro slime e depois um bebê com um braço saído do jogo Prototype. Aquele lugar ficou bem bagunçado e extremamente sujo. Agora vem a parte mais ruim, a parte da limpeza. E só foi ele falar isso que sua cauda saiu, e ao tocar no líquido espalhado no chão, ele percebeu que ele pode absorver algumas habilidades. No passado, se ele conseguisse absorver alguma habilidade diferente, a anterior seria substituída, mas agora é completamente diferente. Agora ele tem duas habilidades coexistindo. Na vida antiga dele, ele tentou por várias vezes trocar de habilidades o mínimo possível para não ser pego pela organização, mas infelizmente isso acabou sendo a sua queda. Mas de alguma forma a cauda de Toichid evoluiu, talvez seja por causa da sua idade. Afinal, como dito antes, quanto mais jovem a idade em que você consegue se adaptar mais forte ao poder. Ele se tornou um desperto aos 10 anos, mas infelizmente todas as pessoas mais jovens do que ele morreram, e a maioria das crianças não consegue sobreviver às toxinas dos monstros. Mas agora, ele se tornou um candidato mais jovem e com mais potencial. Em outras palavras, o potencial de crescimento dele é imensurável, e ele sabe disso. Enquanto ele pensava em seu belo futuro, o cachorro continuava caminhando, e ele percebeu que já chegaram. Ele pula das costas do cachorro e usa todo o líquido recolhido do chão, cobrindo toda a área ao redor da entrada do prédio, formando uma espécie de barreira. E com isso, o seu corpo foi completamente exaurido. Antes dele pensar em usar qualquer habilidade, ele deve se preocupar em usar estamina, porque a estamina dele tá horrível. E ele descansa deitado no chão enquanto pensa que com isso os monstros não devem chegar mais perto novamente. Ele olha pro cachorro, que parece estar com cara de poucos amigos. O cachorro puxa ele pela camiseta e começa a carregá-lo. A mãe dele, além de desastrada, também é bem desatenta. Ela continuava limpando toda a cozinha, e só depois de terminar foi procurar por ele. E quando ela olha, lá está ele, deitado junto com o cachorro. Um tempo depois de dormir bastante, recarregar todas as suas energias junto com o cachorro, ele já terminou de colocar todas as camadas nas janelas, ventilações, tubos de drenagens. E agora, depois que o desastre acontecer, a sua casa vai ficar segura por um bom tempo. E depois de pensar um pouco sobre a cauda Taotia, ele começou a entender qual o estado
estado atual dela, e parece que ele pode acumular até 4 habilidades, e ele pode usar 2 agora, mas só duram cerca de 30 minutos. Se ele está preparando toda a sua casa para um grande desastre, tudo que ele precisa agora é de suprimentos. Essa é a maior causa de morte em desastres. Afinal, não são os monstros, a falta de comida, a fome causada por logística distorcida e a luta que se seguiu por suprimentos. Em outras palavras, se você tiver bastante suprimento estocados, pode evitar bastante conflitos. Você pode até conseguir alguns seguidores. Ele gostaria de pegar bastante suprimentos e estocá-los se fosse possível agora. Em sua vida passada, os supermercados estavam lotados de monstros. E se tivesse apenas uma pessoa infectada, ela iria se espalhar como se fosse rato. E no estado atual que ele se encontra, ele não pode lidar com uma horda grande de monstros. E ele sabe que não tem muitos lugares que possa ter bastante comida agora. Ele quebra a cabeça tentando achar outra maneira. E então ele vê o telefone daquela mulher. Então ele vai pegá-lo. Mas olha que maravilha, nem está bloqueado. Agora ele decide olhar o grupo do proprietário. As pessoas já estavam falando que tem um vírus estranho se espalhando, e alguns até se tornam monstros infectados. Alguns até duvidam que isso possa ser de fato verdade. E ao perceber que tem muitas pessoas duvidando, ele decide dar um pouco de informações para aquele grupo. Mas antes disso, ele vai criar uma conta. E ele manda várias mensagens para todos, falando para todo mundo correr rápido para estocar suprimentos antes que se transforme em uma disputa. Em seguir a instrução dele, vai garantir a segurança deles e da família deles também. Mas ninguém acredita nele, afinal, ele não passa de um estudante do ensino médio. Ele fica muito grilado. E se isso continuar assim, a organização desaparecerá antes que todos morram. Mas então ele recebe uma solicitação de amizade e decide aceitar o pedido para ver quem é. O nome desse cara é Kent. Ele pergunta se ele está procurando suprimentos e manda outra mensagem que deseja negociar com ele. Kent? Aquele nome é bem familiar. Será que é aquela mulher? Ele sabia que tinha uma mulher que se chamava Kent naquela organização. Um pouco mais distante, em uma sala cheia de monitores e computadores, uma mulher está sentada bem relaxada, mexendo no celular. Ela está sorrindo, enquanto diz que algo extremamente interessante está prestes a acontecer. Enquanto mexe os pezinhos, entusiasmada com o assunto, e chupa algo doce, ela quer primeiro saber do plano que esse cara tem. A oferta dessa garota vai ser muito boa. Ela vai dar todos os suprimentos que ele quiser. Ela clica em enviar e propõe comida ou água, armadura ou qualquer coisa que ele quiser. Está tudo ali. Mas essa informação vem acompanhada de um custo que ela acha ser bem justo, cerca de 100 milhões. Enquanto diz isso no conforto do seu apartamento, recheado de notas espalhadas até no ar-condicionado, ela diz para ele que transportar fornecimentos é uma dor de cabeça para ela também. Mas o bebê não é bobo. Ele diz que se ela prometer dar 20% dos suprimentos, ele vai dar todas as informações que ela precisa. Enquanto pensa que 100 milhões, essa configuração é bem medíocre. E sem dúvidas, essa mulher é quente. Ele pergunta por que deve confiar nela, e ela diz que talvez possa ver por si mesmo. Mas se ele não concordar em negociar, ela sorri, enquanto diz que talvez ele possa fazer um inimigo. Tudo que essa garota quer é se dar bem também. Ele pergunta onde ela está, e ela diz que colocou todas as informações necessárias na caixa postal. Aquela organização não foi formada ainda, e Kent não deve ser um dos líderes. Mas essa mulher está manipulando informações e brincando com as pessoas muito perigosas. E depois que ela focar em você, ela usará todos os truques para explorar você. Mas ele sabe que essa garota está apenas usando informações para atrair ele como isca. Mas dessa vez ele está determinado a ser o único que vai mexer com as coisas e usar e abusar de tudo. Um tempo depois, ele percebe que dormiu por cerca de 2 horas seguidas. Ele deveria estar pensando em restaurar toda a sua energia e também obter mais informações. Então ele vai até o elevador, que tem algumas câmeras de segurança. Mas olha que ideia genial. Um bebê tentando subir escadas. Com esse corpo frágil e baixa estamina, ele não vai conseguir chegar ao final. Então, nesse caso, ele vai utilizar a sua montaria. Ele vai até o cachorro, pega no rabo dele e tenta acordá-lo. Mas o cachorro quer ficar tranquilo de boa dormindo. Ele dá uma lapada seca bem no meio do rosto do garoto com o rabo. Ele achava que esse cãozinho estava completamente domado há um tempo atrás. Ele olha pro lado e decide atraí-lo com comida. Ele pega no pote, chega próximo do cachorro, meleca a sua mão com bastante comida e coloca próximo ao focinho do cachorro. Para ele é muito fácil manipular
para um cachorro com comida. E depois de conseguir o que queria, ele monta nas costas do cachorro e inicia o seu trajeto. Mas ele tem que ser bem rápido antes que aquela mulher acorde. Pegar a caixa postal. Um pouco mais à frente tem uma câmera. Ele olha para o outro lado, também tem outra câmera ali. O que significa que aquela garota está tentando identificá-lo usando as câmeras. E se isso acontecer, as informações dele serão vendidas imediatamente. Mas ele sabe que aquela garota quente não mexe com as pessoas que ela não conhece, o que significa que ele só tem que tentar enganá-la. Ele usa o seu poder para verificar todos os arredores. E além de câmeras de segurança do apartamento, há também 1, 2, 3 câmeras escondidas instaladas por aquela mulher. E ele sorri enquanto pensa que ela é muito ingênua, acha que pode expor ele só com isso. E do outro lado, ela está bem confiante, pensando que tipo de presa será que aquele cara é. Um celular dela toca novamente, ela pega e uma mensagem diz que ele tem a informação. Ela olha aterrorizada. Mas o que é isso? As câmeras de segurança apenas captaram um belo cachorro, enquanto ele está lá, aproveitando do ponto cego das câmeras, usando o cachorro como barreira para não ser identificado. Assim ele consegue acessar a caixa postal e pegar as informações que ele precisa. Enquanto ele lê tudo, a garota pergunta quem é ele, mas ele pede para ela mandar 100 milhões de iene, que ele vai dizer quem ele é. Ela fica cada vez mais curiosa e também com bastante raiva para descobrir quem esse cara é. Ela joga o celular na mesa e começa a gritar: "Um maldito desgraçado tá brincando comigo?" Ela vai ensinar para ele com quantos paus se faz uma canoa. E agora é a vez de usar a aranha. Esse pequeno inseto robô equipado com a função de câmera, a prova de poeira e também a prova de água, resistente a baixas temperaturas antimagnéticas e movimento de alta velocidade, e também com funções de ataque elétrico, que custou aproximadamente 30 milhões. Ela vai usar esse pequeno robô para vasculhar tudo naquele prédio. Então seu robô segue pelo prédio. E não passou nem 5 segundos conectado, já foi completamente esmagado. E foi assim que ela perdeu 30 milhões em menos de 5 segundos. A mãe do garoto tinha levantado apenas para ver o que ele estava fazendo. E ele sabe que ela não pode descobrir que ele estava mexendo no celular dela. Coitada da garota. Perdeu a sua pequena aranha muito rápido. Mas então ela percebe que tem alguém do outro lado falando com ela. Ela não sabia que essa pequena aranha tinha uma função de comunicação. Que interessante. Ela pode falar. Ela corre e pega seu headset, enquanto diz para aquele cara não ser tão arrogante. E ela pode ouvir a voz dele. E ele sabe disso. Pode levar o tempo que for, mas ela vai se vingar. E olha que ela pode até pegar todas as mensagens do passado embaraçoso dele online. Bem, ela fica toda confiante, mas percebe que do outro lado ninguém tá falando nada. Mas do outro lado o cara fala que uma roupa tão leve, ela vai acabar pegando um resfriado, isso sim. A garota começou a suar frio e rapidamente vai até seu painel e desliga tudo. Ela não sabe por quê. Quem diabos é esse cara? E já do outro lado, a mãe dele tá pensando que ele não pode sair por aí, afinal pode encontrar algum maluco. Mas do outro lado, a garota continua dizendo que saídas e entradas podem ser usadas, mesmo que sejam 46% impossíveis. Ele vai dar todas as informações gratuitamente. E também ele pode pegar todas as proteínas. Parece que essa garota já está exausta. Um tempo depois, a sua mãe sai pra fora para ver o que está acontecendo. E ela acha que aquele cachorro foi capaz de abrir aquela porta. O que significa que se ele saísse meio atordoado, talvez ele possa cair de lá de cima. E portanto, ele não vai ser capaz de usar aquele cachorro por algum tempo, já que o cachorro foi completamente amarrado. Mais tarde ele vai se certificar de desamarrar o cachorro. Enquanto isso ele pensa, segundo a garota quente, um supermercado de estilos de waterfalls está abrindo em breve, o que significa que ela está passando para ele o estoque do supermercado que ela roubou. Isso é bastante generoso para a garota quente, e se ele conseguir coletar os suprimentos mais cedo, vai ficar muito melhor. Ele deixou alguns panfletos e essa mulher não vai ver, o que significa que ele deve fazer alguma coisa antes do fim do mundo. Ele começa a ativar suas habilidades, pensando que não pode contar diretamente a essa mulher sobre o fim do mundo. Enquanto ele pensa no fim do mundo, tudo que essa garota pensa é que só restam apenas 5 dias de leite. Olha, mas que interessante, uma bela oportunidade. Ele joga a lata de leite em pó no chão, ela olha pra ele e pensa que ele desmaiou. Mas então ela olha sobre a mesa e vê um cartaz de supermercado. E esse mercado abriu recentemente. Talvez ela deva ir nesse supermercado fazer uma visita. O plano dele foi excelente. Depois que ela viu o panfleto, ela colocou ele no carrinho e saiu para dar uma volta. E o clima de hoje está tão bom. Um pouco frio, mas muito aconchegante. Bem, só que ela pôs uma roupa extremamente fofa e elegante nele. E ele odiou a cor. Por que um homem estaria vestido de rosa? Mas a gente sabe que é porque ela gosta de rosa. Um pequeno cachorro ficou em casa cuidando de tudo, enquanto ela
caminha, um cara se aproxima e pede para ela esperar um instante. Ele parece ser uma espécie de segurança e pergunta o que ela tá fazendo ali, afinal tem uma doença infecciosa circulando. Então é melhor ela sair. Mas ela fala que precisa comprar leite em pó. O cara segue falando para ela não criar problemas pro governo. Um bebê olha, enquanto pensa que o governo vai desaparecer em breve. Ele não pode dar mais informações, porque é isso tudo que ele sabe. Então é melhor ela se apressar e voltar para casa imediatamente. Mas então as coisas saem do controle. Umas mãos com garras afiadas agarram a cabeça dele. E lá atrás aparece um monstro grotesco. Infelizmente já é tarde demais para essa segurança. Tudo que a gente vê é uma explosão e um líquido vermelho e quente descendo sobre o corpo dele. Ele foi completamente esmagado pelo monstro. A garota e o bebê observam aquela cena horripilante, enquanto o monstro diz que tudo o que ele precisa é de bastante proteína. Isso é bem ruim. Esse é um tipo de monstro multiplicador. Ele é extremamente forte e também não tem uma fraqueza aparente. Se ele não conseguiu usar seu poder, essa mulher vai morrer. O monstro já terminou a sua bela refeição de segurança e jogou um restante no chão. A mulher pega o bebê enquanto ele pensa que não há tempo para hesitar. Ela corre pedindo para ele segurar firme e o monstro tá atrás deles. E ela tá planejando correr o mais rápido que puder para longe dali. Mas ele sabe que escapar não vai ser possível, porque aquela coisa é uma espécie totalmente diferente. Muito mais rápido e forte do que vários humanos juntos. Infelizmente, agora ela está encurralada. O bebê olha para todos os lados, tentando achar como resolver essa situação. E de repente ele vê um extintor bem ali. Se ele conseguir quebrar aquela coisa, vai dar certo. Ele usa o seu poder no extintor, provocando a explosão. O pó branco do extintor forma uma névoa branca, cobrindo todo o local, bloqueando completamente a visão do monstro. E depois disso ele é shotado com um chute voador bem no meio dos peitos. O poder do golpe foi tão forte que ele foi arremessado para longe, batendo as costas em um carro. O monstro sentiu o impacto e a poeira tá baixando. Ele concentra todo o poder que tem no seu corpo em suas pernas, enquanto pressente que faltam apenas 30 segundos para a poeira baixar. E a gente sabe também que o poder dele dura apenas 30 segundos. Em outras palavras, ele tem que terminar essa luta em 30 segundos. Mas o problema é lidar com todo esse problema antes que essa mulher perceba. A garota ficou inconsciente devido ao choque anterior. Esse monstro do tipo crescimento tem um núcleo no meio da sua cabeça. Se ele conseguir atingir com bastante força, com apenas um único impacto, ele vai conseguir. Mas ele é apenas um bebê, lutando contra um monstro de mais de 2 metros de altura. E depois daquele golpe, mesmo que tenha sido bastante forte, aquela coisa está ilesa e se move como se aquele bebê não fosse nenhum tipo de ameaça a ele. O bebê não está com medo, pelo contrário, ele está determinado a terminar isso com um só golpe. O monstro ruge e se prepara para acabar com o garoto com apenas um golpe. Ele percebe que o impacto está chegando. O monstro dá um golpe bem no meio do chão, provocando uma onda de choque. Mas no meio do ataque, um bebê usa o seu poder e consegue cortar o corpo do monstro. Mesmo que aquele ataque seja fraco, foi em vários pontos. E o choque da mão dos monstros, quando bateu no chão, arremessou ele para longe. Dessa forma, o ataque dele, que antes era fraco, foi combinado com o choque do poder do monstro em seu corpo, fazendo assim seu ataque ficar mais forte. E ao olhar para o corpo do monstro, ele percebe que isso foi um pouco fora do controle, mas aquele que vai vencer essa batalha vai ser ele. Ele pula em direção ao monstro, enquanto o monstro prepara um golpe de direita. A mão do monstro é maior que o corpo desse garoto, mas ele sabe disso e não vai tentar trocar. Ele se esquiva e contra-ataca com seu poder nas costas do monstro. Esse golpe foi capaz de causar mais cortes no monstro. Ele sabe que esse monstro é enorme e mirar um bebê vai ser bem difícil. Mesmo que esse monstro seja muito forte e muito ágil, um bebê ainda é pequeno, então qualquer movimento para um bebê se torna extremamente rápido. E a agilidade dele foi aumentada porque ele está usando o poder imbuído em suas pernas. Então mais uma vez ele consegue se esquivar. Enquanto ele se esquiva, ele percebe que o monstro não está usando todo o seu poder. Em outras palavras, é como se fosse um monstro perseguindo uma espécie de rato, o que de fato dá uma chance para ele. Enquanto ele permanece intacto, o monstro começa a sangrar bastante. Todas as experiências que ele construiu até agora estão valendo a pena. Os cortes que ele fez no monstro foram exclusivamente nas juntas, decaindo bastante a sua agilidade. E agora é a vez do golpe fatal. O monstro decide acabar com aquela brincadeira e pega a porta de um carro e a arremessa na direção do bebê. Infelizmente, o monstro não enxerga direito esse bebê em meio à névoa, e o bebê consegue facilmente se misturar e esquivar do golpe, mas essa foi por pouco. Ele pula dali pra longe, tentando ganhar um pouco mais de tempo. Se ele continuar atacando dessa forma, ele não vai conseguir chegar mais perto, o que significa que ele vai precisar de um ataque surpresa. Mas não tem ninguém para
distrair o monstro enquanto ganha um pouco mais de tempo para ele. Então ele não terá nenhuma escolha a não ser correr. Mas então aquela mulher grita: cadê o bebê dela? Caramba, ela já está acordada. Ela olha para todos os lados e se pergunta aonde está. Mas tudo que ela vê é apenas um monstro enorme, grotesco, bloqueando todo o sol em meio à névoa. Coitada, ela pensa que seu pequeno bebê foi devorado. Enquanto o monstro se aproxima, ela pega algo do bolso e ele não entende o que essa garota está fazendo e reza para ela poder dar um jeito de sair dali rápido. Mas ela permanece parada. Então ela tira uma pistola elétrica do bolso e dá um choque no monstro, enquanto grita para ele devolver o bebê dela. Ele nunca acreditava que aquela mulher poderia carregar uma arma de choque no bolso. Tá bom, tanto faz, isso foi resolvido. Essa mulher criou a distração perfeita para ele agir, e agora é a hora. Ele pula. A arma descarregou, o monstro puxou o fio da arma de choque e jogou novamente na mulher. E ela foi pro chão na mesma da hora. E no momento que ele estava indo para finalizá-la, o bebê chegou novamente, determinado a limpar aquela área dos monstros. O monstro olhou para cima e percebeu que o bebê estava vindo, mas infelizmente já era tarde demais. Ele conseguiu atingir em cheio o núcleo que estava dentro da cabeça do monstro. E foi assim que ele ganhou a primeira batalha mais difícil enquanto bebê. Bem, já que o monstro morreu, ele vai até a garota. E se não fosse por ela, ele estaria em grande problema em pensar que essa garota ajudaria ele com a sua própria vida. Enquanto ele pensava que tinha que treinar muito para ficar mais forte, infelizmente a sua estamina tinha acabado toda. E ele foi pro chão. Momentos depois ele já acordou com um curativo na testa, extremamente cansado. Enquanto a sua mamãe trocava a sua fralda. Eu pensei que era a mãe dele, mas esse cara tá bem diferente de uma mãe. Ele começa a brincar com o garoto, enquanto diz que essa pequena minhoquinha vai crescer bastante. O moleque fica estressado na hora e mija bem na cara do cara, enquanto pensa que esse cara é um belo de um pervertido. A mãe rapidamente pede desculpa, enquanto ele se limpa, dizendo que aparentemente assustou a criança. Esse foi o vizinho que deu o cachorro pra mãe dele. Ela põe a criança no carrinho novamente, enquanto ele pensa que ela viu aquele monstro mais cedo. Como que ela pode agir tão normalmente depois disso? Tem alguma coisa muito estranha com ela. E o cabelo dela também tá molhado, será? Talvez ela esteja chorando em segredo de novo. O cara diz que tá todo mundo saindo pra estocar suprimento, e é melhor ela se preparar também. Então esse cara tá trabalhando com os outros pra poder estocar suprimentos. Ele sai do carrinho pensando que ainda não recuperaram o núcleo de cristal daquele monstro. Então ele vai lá ver se acha o núcleo, e de longe ele vê algo brilhando. Ah, perfeito, o núcleo está intacto. Tudo que ele quer com esse cristal é obter a característica de endurecimento do monstro. E agora, o sistema dele começa a se fundir. Agora que ele tem essa nova habilidade, ele pode usar como escudo. Então ele se vira para olhar um cara falando no telefone e escuta aquele cara dizendo que mãe e filho são apenas peso. Um cara enquanto fuma e fala: é exatamente por esse motivo que eles estão trazendo junto esses idiotas, para o caso de eventuais emergências. Em outras palavras, o plano dele é usar o garoto e a mulher como isca. Assim eles podem ser úteis. Enquanto ele vasculha o corpo morto no chão, o bebê observa, achando que esse cara é louco. Mas olha que beleza, esse corpo tinha bastante dinheiro. Ele pede outro veículo e mais suprimento. Um vidro do carro cai no chão próximo ao bebê. O cara se vira pro lado rapidamente para ver o que é. Esse vidro quebrado foi responsável por denunciar aonde esse garotinho estava. E o cara foi rapidamente pegá-lo. Um bebê não pode ficar andando por aí sozinho, não é mesmo? E esse cara é um ator nato. Ele acaricia a cabeça do bebê, enquanto pergunta como ele conseguiu chegar até ali. Enquanto age como um ator, ele diz: um bebê pode ter ouvido isso, mas continua sendo apenas um bebê. E se ele matar um bebê agora, não será um problema. Nosso garoto começou a tremer na base, porque ele sabe que não vai ter chance nenhuma de se defender contra esse cara. Um tempo depois, já no carro, a sua mãe aperta o cinto de segurança para se certificar que ele não vai sair pela janela do carro. E já que tá todo mundo pronto, eles vão embora, em busca de suprimento. Mas tudo que tá na mente daquele bebê é que se ele pudesse usar apenas parte dos seus poderes, ele esmagaria aquele cara em um instante e provaria para ele quem é o mais forte. Naquele carro ali também tem alguns petiscos. O bebê continua com muita raiva. Será que ninguém viu a filmagem dos monstros? Por que querem sair justo agora? O cara dá um sinal, enquanto diz que estão saindo agora. Um outro confirma. Então assim eles fazem. Parece que ele entendeu. Aquilo ali é uma espécie de autodefesa. Mesmo que as pessoas vejam monstros ou corpos, nem sempre elas percebem que o mundo está acabando. Tudo que elas podem fazer é agir normalmente e tentar esconder o seu medo. Enquanto
Enquanto a viagem segue, o cara fala que talvez deveria comer um sanduíche. A mãe dele diz que vai pegar um pra ele. Eles já chegaram na rua 502. O cara pede um cachorro quente também, mas ela tem tudo dentro daquela lancheira. E essa era a oportunidade perfeita para o nosso garoto agir. Ela entrega o sanduíche para o rapaz, enquanto ele agradece. Mas tem uma coisa que intriga todos eles. Aquela garota é jovem e bonita e cuida de uma criança sozinha. E também não trabalha. Como será que ela ganha a vida? O carro fica em silêncio. A mulher começa a falar que pensou em sair, mas era muito perigoso. E só depois de pensar bastante, ela resolveu levar o seu bebê junto com ela. A Miss Ling é bastante útil em uma luta. Afinal, foi ela que derrubou aquele monstro grande com sua arma laser. E agora eles têm também um cachorro. Ele tá sendo carregado dentro do caminhão. Honestamente, essa garota não sabe o que aconteceu ali. Mas a gente sabe o que aconteceu. Enquanto come, ele tranquiliza todo mundo, falando que não tem muitos monstros à espreita. Mas só foi ele falar que seu sentido foi ativado na hora. Eles percebem uma mulher correndo, atravessando a rua rapidamente. Enquanto ela corre, a gente vê algumas mãos verdes tentando agarrá-la. Bem, quando eu falo algumas, são várias. Uns monstros verdes, cinzas e negros, completamente diferentes, que parecem ser uma mistura de insetos grotescos. Ela não tem saída alguma e ela não consegue mais fugir e grita por socorro, enquanto todo mundo dentro daquele carro percebe a situação. E se ninguém fizer nada, ela vai morrer. O motorista grita para todo mundo se segurar firme, enquanto aperta o acelerador do carro. De repente ele começa a fazer um drift, virando o carro extremamente veloz. O cachorro dentro do caminhão, ao perceber o barulho, começou a latir bastante, e a mulher continua gritando, implorando por ajuda. A mãe do garoto se segura firme e começa a rezar. Esse está sendo um dia bem caótico para todos. Ele olha ao redor e percebe que o carro está cercado por monstros, e aquela coisa com cabeça de inseto tem algumas marcas de picadas, o que significa que talvez ele seja um tipo de ciborgue. Mas do nada ele vê outro monstro e identifica rápido como manipuladores parasitas. São um tipo dos monstros do tipo parasitismo, e eles transformam humanos em ciborgues. Esse tipo de monstros sozinhos não são muito fortes, mas em número grande a história muda completamente. A presença de vários desses ali indica que eles estão se multiplicando rapidamente e eles precisam escapar dali imediatamente. Enquanto o nosso garoto percebeu rapidamente que todos estavam cercados, o motorista só percebeu agora. Um dos monstros arrebenta o vidro do carro, tentando pegar o motorista. O bebê pensa em tentar afugentar todos esses monstros para que todos possam fugir, mas ele sabe que só pode usar o seu poder por 30 segundos. E se ele perder, todo mundo vai morrer. O motorista vira para trás e pergunta se tem alguém que pode lutar naquele carro, mas infelizmente só tem mulheres, crianças e idoso. A outra mulher percebe que se ninguém ajudar, aquela outra mulher vai morrer. Então ela começa a gritar. Afinal, o que esses caras estão esperando? É sério mesmo que ela tá dizendo isso? Ela tá implorando para todo mundo descer do carro e ir lá salvar a mulher. Mas nosso bebê sabe que essa mulher não passa de um peso morto e também não sabe lutar. Mesmo assim, a garota tem um coração bom e quer ajudar, mesmo não sabendo usar nenhum tipo de luta. O velho pede para ela esquecer que já é tarde demais. E ele percebeu de longe que aquela menina tinha a mesma ferida no pescoço, o que significa que ela já foi infectada. Bem, aquele cara tem olhos bem afiados e sem dúvidas ele deve ser útil em batalha. E também pode carregar alguns suprimentos. Já que não podem ajudar, eles devem sair rapidamente dessa bagunça. Se os monstros não atacarem primeiro, eles devem atacar primeiro, antes que todos sejam eliminados. O bebê não acredita que esse cara está tentando matar a todos, e ao olhar para o motorista, ele pensa que o motorista do caminhão atrás também faz parte da mesma organização desse motorista. Mas o nerd ali atrás disse que vai sair do carro para lidar com todos esses monstros. Ele parecia apenas um covarde, mas eu acho que ele pode ficar bem louco. O cara, tremendo de medo, começa a gritar e diz que vai derrubar todos, e também não está com medo, mas falando com a voz tão trêmula assim, não passa muita confiança. O tempo tá acabando e ele continua quebrando a cabeça, tentando achar algum método bom para sair dessa situação. Mas a mãe dele tem uma carta na manga. Ela vai pegar uma arma em sua bolsa. Aquele cara abre a porta do carro, enquanto pergunta se agora é a hora de ir. Bem, já que eu não tenho escolha, ele vai sair e matar todos os monstros. Coitado desse cara, antes que ele possa ao menos sair do carro, foi atingido tão rápido que nem notou. A garota pede para ele olhar para baixo e ele olha e vê que foi atingido por uma espécie de ferrão. Aquele ferrão ficou grudado em seu corpo e rapidamente puxou aquele cara do carro. E depois disso, o monstro saiu debaixo do carro e foi entrando lentamente nele. Tudo que aquela garota lá dentro podia fazer era chorar e gritar. Aquele monstro tinha uma aparência grotesca e um ferrão extremamente diferente. Enquanto a garota gritava, o monstro atacava e com apenas um golpe foi capaz de infectar o corpo da garota. Depois disso, o monstro decidiu acabar com os outros. O
O bebê acredita que esse é o monstro responsável por controlar todos os outros monstros ali. Ele estava escondido até agora. Uma tática muito astuta. Esse é o momento perfeito dele fazer uso dos seus 30 segundos de poder em lutar contra esse monstro de frente. Um ferrão do monstro está prestes a atingir sua mãe, e ele tenta sair do cinto de segurança, mas não consegue. No último segundo, a mãe dele conseguiu desviar, e ele também conseguiu sair do cinto de segurança, mas o monstro não vai desistir. E quando ele vai tentar novamente, um velhote aparece e dá um golpe fatal bem no pescoço dela. O velho sabia que esse era o monstro-chefe dos monstros, e se ele acabasse com esse monstro, os outros também iam cair. Antes que ela pudesse cair no chão, ela tentou atacar o velho, mas ele foi rápido e agarrou o ferrão na mão, e depois disso começou a quebrá-lo. Enquanto quebrava, o ferrão do monstro apunhalava mais ainda a sua garganta, e tudo que o monstro poderia fazer era gritar, e o bebê assistia tudo, se perguntando quem era esse velho. Ele conseguiu se defender com as mãos nuas. O monstro não queria morrer e continuava lutando pela vida, mas o velho era implacável e continuava rasgando e dilacerando o corpo do monstro, e agora deu uma apunhalada fatal no seu coração. Depois disso, ele observou o último suspiro do monstro e retirou o próprio ferrão do monstro do seu peito e jogou o monstro com o ferrão para fora do carro, que ele parece que não vai acordar mais. Ele conseguiu se defender desse monstro, mas ele acha que tá ficando velho demais para isso. Sem dúvidas, esse velho é muito forte e nosso garoto ficou encantado. Então ele para um pouco para observar o corpo do monstro, que começa a tremer, o que significa que não acabou aí. Ele não sabe quem é esse homem velho, mas uma coisa ele sabe, que apenas mirando no coração não é o suficiente para matar aquela coisa. E só foi ele acabar de pensar que o monstro começou a levantar. E ele tá ficando sem escolha, e já que não vai poder resolver conversando, ele vai ter que fazer bom uso dos seus poderes. O velho continua observando a garota e o bebê, e de repente ele nota que o bebê começou a gritar bastante e apontar para trás. E quando ele olhou para trás, aquela mulher monstro estava prestes a matá-lo. Ele conseguiu desviar no último segundo, graças ao aviso do bebê, e essa foi por pouco. Acertou em cheio no carro. Ele já viu isso antes, quando ele fazia parte da divisão de combate especial naquela época. Agora ele se lembrou que esse monstro não vai morrer apenas com um ataque no coração. Um bebê abraça sua mãe e percebe que esse cara faz parte da divisão de combate especial. É isso mesmo que ele falou. O velho tá determinado a resolver essa luta. Então pega algo do casaco e pula em cima do monstro, com um ataque fatal bem no meio do rosto do monstro. Um ataque foi certeiro, mas o monstro não vai morrer tão facilmente, o que significa que ele tem que enfiar mais fundo. Então ele usa o joelho para poder enfiar mais fundo na cabeça do monstro, dessa forma encerrando completamente aquela luta. O bebê até chora. Aquele cara tem muito conhecimento sobre batalha e tomou uma decisão extremamente rápida. Ao observar como aquele velho usou as suas habilidades de luta, ele deveria ter percebido mais cedo que aquele velho era militar. Na vida passada dele, ele era cão da organização. Mesmo que a maior parte dos militares tenha sido eliminada, ele ouviu bastante rumores. Depois que o governo colapsar, o militar se tornou a maior força existindo aos monstros. E naquela época, eles eram inimigos deles. E entre eles, a divisão especial de combate era a única central, porque eles tinham uma espécie de treinamento especial. Depois que tudo acabou, talvez eles possam ir para o mercado tranquilamente. Mas a mãe dela tá querendo ir para casa. Eles já correram muito perigo e não faz sentido nenhum voltar para casa agora. Tudo que eles têm que fazer é concluir o seu trajeto. O bebê realmente quer colocar esse cara ao seu lado. E se ele conseguir falsificar um comando militar? Ou talvez uma canção quente para obter informações de alguns incidentes? Não, e se talvez ele pegar esse cara e apenas forçá-lo a proteger ele? Ele tem vários planos na cabeça. O militar também tem o deles. Ele agradece a criança, enquanto diz que se não fosse ele estaria morto agora há pouco. A mulher fica chocada, porque o cara apenas agradeceu a criança e não a ela. Será que ele tá achando que ela é um fardo? E ele pede desculpa, mas a mulher apenas agradece pela ajuda mais cedo. Mas o velho também agradece. Se a criança não tivesse chorado antes, ele teria morrido. O moleque começa a espernear e chorar e gritar, mas ninguém entende o que ele tá falando. Enquanto sua mãe coloca o cinto de segurança novamente, ele pensa que esse velho é muito arrogante. Mas que seja, ele vai apenas aceitar a ajuda daquele velho de graça totalmente. Momentos depois, já próximo do mercado, ele olha e vê que tá tudo fechado, mas aquele panfleto dizia claramente que ali estava
estava aberto hoje. A criança acredita que Kent é um hacker, o que significa que ela provavelmente fechou a distância. Mas só foi eles chegarem perto que a porta se abriu. Um outro cara de cabelo preto falava ao celular e desligou falando que tem um amigo que abriu as portas do mercado para ele. Mas a criança achou isso tudo estranho. Afinal, a Kent disse que viu seu carro pela câmera de segurança, então ela fez a porta abrir com antecedência. Talvez esse cara conheça a Kent. O destino só pode estar de brincadeira com ele. Um tempo depois, passeando pelo mercado, e ele tá ficando bem cansado. Mas que seja, aquele mercado tá bem estranho e muito escuro. E também é enorme. E obviamente tem muitas câmeras. Mas uma coisa consola ele. Eles não precisam se preocupar com monstros dentro desse mercado. Então ele observa que o velho tá carregando alguma coisa. E ele reconhece que aquele é uma espécie de hack de armas. É como esperado de um ex-soldado especial da divisão de combate. Mas então ele olha pro lado tentando encontrar aquele outro homem. E ele parece ter sumido dali. Mas a mãe dele começa a escutar um zumbido. E nota que não tem ninguém perto dela. Como eles vão fazer o check-out? Um cara bate palmas e mostra uma tatuagem. Enquanto sorri, diz que ninguém tem que se preocupar com nada. Ele bate a mão na mesa e diz que tudo naquela loja foi comprado pela organização. De repente o cachorro começa a latir, e o cara se irrita e manda aquele cachorro calar a boca. Ele achava que seria muito difícil entrar ali, mas agora que já conseguiu, todos são descartáveis. Alguma coisa começa a zumbir, e o protagonista percebe que aquela é a marca. Esse cara faz parte da organização, enquanto ele diz que a partir de agora todos os suprimentos são propriedade privada da Sociedade Lotus do Leste. Ele põe a mão atrás das costas, enquanto diz para ninguém ter nenhum tipo de objeção, especialmente o velho. Nem pensa em se mover. Aquela Sociedade Lotus do Leste eram os pioneiros da organização, uns executores do projeto de caça. E esses caras estavam cometendo crimes antes da calamidade e também coletando suprimentos cedo, quando sentiram um desastre chegando. E isso pode explicar toda a sensação ruim que ele sentiu desde o começo. E ele começa a reconhecer aquele tom autoproclamante. E é de fato aquele cara. Beleza, tanto faz. Não importa se você é o filho da mãe que ele conhecia na vida passada. E ele vai estar morto em alguns dias. Agora todo mundo percebe que estão cercados. E eles foram completamente enganados. O velho segura uma pá, enquanto diz, Sociedade do Leste. Nesse caso, tudo que ele pretende fazer é eliminar o chefe primeiro. E arremessa a pá. Mais diferente do que eu pensei. A pá não foi no chefe, e sim nos circuitos do supermercado. O cara pergunta se ele quer morrer, enquanto todos os fios começam a entrar em curto-circuito. Um velho pede pra todo mundo correr. E o local começa a explodir tudo. Mas uma coisa chama atenção. Aquele cara ainda está muito calmo. E olha que ele tá até sorrindo. Um velho acredita que essa atitude é bem ruim. Mas o motivo é claro. Ele tem um controle. Aquele era um controle de empilhadeira que ele usou para derrubar várias caixas ali antes que o velho pudesse alcançá-lo. E antes que ele pudesse olhar, ele foi atropelado pela empilhadeira e caiu várias caixas sobre ele. E ele se levanta, meio tonto ainda, mas já tem uma arma apontada para sua cabeça. E o cara pergunta se ele está mais confortável agora. Afinal, ele não pode deixar um veterano do exército como ele escapar. É melhor ele se levantar ou então vai estar morto. Enquanto ele aponta sua arma para a cabeça do velho, outra pessoa surge apontando a arma para ele e grita para não se mover. Se ele se mover, ela vai atirar. Ela pergunta por que ele está fazendo isso e ele olha para ela e percebe que ela tem uma arma elétrica. Sério que ela tá perguntando isso? Mas ela fala sem tremer. Sim, eu tô perguntando sério. Se ela disparar, será que ele ainda vai afirmar que ainda é inocente? O velho diz que todo mundo compartilha do mesmo interesse por aqueles materiais e suprimentos. Mas o cara sorri enquanto diz que ele é engraçado. Ele é estúpido demais pra falar e não deve agir como se estivesse no comando. Tudo que ele tem é um velho, uma criança, um cachorro e uma mãe solteira. Bem, se ele quer mesmo saber por que ele deixou ele vivo naquele dia, quando ele foi coletar o dinheiro, foi porque o dono já estava morto, justo quando ele estava preparado para se desfazer do cão. Então ele aprisionou o cão, colocou uma focinheira e carregou. Mas no meio do caminho para ir para seu apartamento, a garota percebeu que ele carregava um cachorro. E essa idiota nem conhecia um cachorro adulto. E já que ela gostou bastante desse cachorro, ele vai deixar ele com ela. E olha que patético. Essa mulher, mesmo tendo um bebê em casa, adotou um cachorro adulto. Mas contra todas as expectativas, ela conseguiu cuidar bem dos dois. O bebê percebe que aquilo tudo foi premeditado e fica com muita raiva. O cara atira pra cima, enquanto diz que os suprimentos não são suficientes pra todo mundo. O cara bate a mão na porta e de dentro dela sai vários capangas, cercando completamente o grupo da criança. Enquanto o chefe da quadrilha diz que ele não tem senso comum dos seus próprios limites e fracos como ele merecem apenas morrer. Mas antes de morrer, merecem sofrer completa. Os pensamentos
pensamentos de nosso protagonista. Ele se lembra da sua vida passada, que ele tinha que comer ratos para sobreviver, enquanto outros falavam que isso é nojento. Tudo que ele podia fazer era chorar. Mas então, de repente, o cachorro avança na direção dos capangas, e os capangas rapidamente cercam o cachorro. Nosso garoto usa essa distração para ativar o seu poder de slime, fazendo aquela gosma atingir os circuitos do supermercado. Dessa forma, ninguém consegue ver nada. Enquanto todo mundo tenta acender novamente as luzes, o chefe dos bandidos continua apontando a sua arma, mas já que ninguém pode ver, o bebê pode ativar as suas habilidades. Então assim ele faz. Ele dá um soco bem no meio da cara do chefe dos bandidos, e com esse golpe, ele foi pro chão, mas infelizmente continuou segurando a sua arma, e antes de cair no chão foi atingido com um chute bem no meio da barriga, por aquele velho militar. Mas uma coisa deixou todos intrigados, como o velho enxerga no escuro. E aquele velho também ficou bastante curioso, como aquele bebê entendia toda aquela situação e poderia lutar com um adulto. Parece que ele foi descoberto. E agora, o que nosso bebê vai fazer? A situação dele é bem ruim, porque ele sabe do que os militares são capazes. Imagina se eles desconfiarem que eles são um monstro, e se eles perceberem que um bebê é compatível, ele vai ser capturado e virar objeto de pesquisa. Ele nunca pode deixar isso acontecer. Mas o cara que estava prestes a cair, de repente dispara sua arma. O velho militar se vira para o menino, pensando que esse moleque é um monstro. O moleque sabe do que o militar está pensando agora. O militar tenta dar um golpe no menino, mas o menino é bem rápido e consegue se esquivar, e vai para longe. Como esperado, ele é bem habilidoso e esperto. Então ele pega uma espécie de caneta lanterna e procura pela criança. Antes que a lanterna pudesse chegar até o local que o bebê estava, ele pulou rapidamente dali. Uma coisa esse bebê precisa fazer: ele precisa apagar aquela luz o mais rápido possível. Por que de todas as pessoas, esse velho foi descobrir que ele consegue lutar, já que ele não tem escolha? Ele decide pegar esse velho primeiro, mas antes disso, ele escuta um barulho, e o barulho é tão alto que todo mundo escuta. O velho, a mãe e o cachorro também. Tem um monstro nesse local. Aquela quadrilha de bandidos também fica aterrorizada, e usam uma lanterna no teto, e percebem uma espécie de gosma saindo de lá. Será que é lama? Mas nosso garoto sabe o que é aquilo. Ele também sabe que aquilo está prendendo a atenção dele, produzindo a chance perfeita para ele agir novamente. Ele permanece sentadinho no carrinho de compras enquanto ativa a sua habilidade. O velho continua caçando ele, e aquela gosma continua chegando cada vez mais perto. Mas o velho não é tolo e percebe que tem alguma coisa de errado ali. Quando ele se vira, percebe que aquele monstro se transformou nele. Agora o velho vai ter que lutar com um monstro que se parece uma cópia dele mesmo. Bem, mas antes que ele pudesse traçar um plano, o monstro já pulou para cima dele. Mas não aconteceu só com ele. Os bandidos também estão lutando com suas próprias cópias monstros. Imagina se esse clone tiver o mesmo poder e habilidades do corpo original. Isso de fato vai ser um grande problema. Será que o velhote vai dar conta desse clone? O velho se vira para entender tudo o que está acontecendo, enquanto escuta uma mulher pedir para não chegar perto. Tem um clone monstro da mulher e também um clone monstro do garoto. Agora ele compreende que aquilo antes não era a criança de verdade, e sim um monstro. Dessa forma, ele inventou a mentira perfeita pro velho parar de desconfiar dele. Enquanto ele chora, aquele velho tem que se apressar para ajudar ele e sua mãe. O monstro bebê tá chegando perto, mas o velho se esquiva facilmente da sua versão monstro e rapidamente pega a pá, se vira apenas para medir aonde estava a cabeça do monstro e dá uma pasada bem no meio da nuca. O golpe foi certeiro e o monstro começa a se regenerar imediatamente. Na final, o monstro do tipo lama nem cabeça tem. Enquanto o monstro se regenera completamente, ele percebe que essa luta vai dar dor de cabeça. Já que não tem escolha, ele solta a pá, coloca a mala de armas no chão e abre. Se esse monstro é um monstro do tipo lama, ele vai usar os brinquedos mais agressivos. Enquanto o bebê luta contra o bebê monstro, a mulher também luta contra a mamãe na versão monstro. Enquanto o velho grita que a fraqueza do monstro, o tipo lama, é eletricidade. E foi assim que a mamãe usou a arma de choque para se defender da sua versão monstro. E já que ninguém estava prestando atenção no bebê, ele também foi capaz de se defender facilmente também. Ele usou o seu poder para fazer ataques em massa
Nossa! Dessa forma caiu a versão monstro da mãe, a versão monstro do velho e a versão bebê também. O velho sabia que um dos pontos fracos do monstro era ataques consecutivos, e foi isso que ele fez. Usou uma calibre 12. Assim, o monstro foi completamente pulverizado no chão. Mas a luta não acabou aí. Outro monstro tenta pegar a mãe. A criança acha que esse velho não agiu nada mal, mas agora ele tem que salvar sua mãe. Enquanto ela se desespera e grita por ajuda, um tiro acerta em cheio na cabeça do monstro. De alguma forma, tudo acabou bem. Um velho olha desconfiado para a criança e o bebê começa a suar. Mas então aquela gosma começa a se mexer. Ele acha que ainda tá viva e dá outro tiro, enquanto o cachorro ajuda também. O bebê percebe que aquele outro cara tá levantando, mas esse cara não viu toda aquela luta e tá pensando que não vai deixar aquela coisa escapar. Se tudo continuar assim, a identidade dele vai ficar exposta. Então ele precisa matar aquele cara. Mas a gente sabe, se ele usar seu poder, a identidade dele vai ser exposta e aquele velho vai mirar sua calibre 12 pra ele. Antes que ele possa fazer qualquer movimento, aquele cara agarra a criança e sua mãe não pode fazer nada. Tudo que os dois podem fazer é apenas observar. O chefe da organização grita que tá levando a criança. Enquanto aperta o garoto no peito, aponta sua arma pros dois, ele grita pra todo mundo soltar suas armas no chão. Nosso garoto tá pensativo. Olha, mas que interessante. Talvez essa seja a chance perfeita para ele ativar as suas habilidades. O cara continua insistindo pra todos soltarem as suas armas, ou ele vai matar essa criança. Os dois hesitam quando percebe alguém vindo, e parece ser um monstro também. Aquele monstro não está completamente regenerado. Vai pra cima daquele cara, segurando uma granada de mão. Rapidamente ele puxa o pino da granada e explode tudo, mas o cara conseguiu escapar com a criança. Enquanto o cara corria, tudo que o garoto pensava é que aquilo era um núcleo de cristal de primeira classe. Naturalmente ele ativou a sua cauda para poder pegar aquele cristal, mas eu não sei se ele conseguiu pegar ou não. O cara continuou correndo para dentro do elevador do prédio. Beleza, essa foi por pouco. Ele conseguiu escapar. Isso é o que ele achava, porque um dos monstros foi bem persistente e estava prestes a entrar no elevador, mas infelizmente não conseguiu. Um dos capangas se aproxima e chama pelo chefe. Do lado de fora tem várias pessoas armadas com bastões e armas, mas dessas pessoas vão aumentar muito a dificuldade para o nosso garoto. O velho disse que não voltou mais rápido porque aconteceu algumas coisas inesperadas lá dentro. Ele começa a gritar, falando para todo mundo preparar o carro e partir para bem longe dali. Enquanto diz isso, o garoto percebe que ele tem a tatuagem no pescoço escrito mentira. Ao ver essa tatuagem, ele percebe que esse cara era aquele maldito desgraçado. Quando ele via esse cara, ele sempre estava usando uma máscara, mas ele sempre também via a tatuagem escrito mentira no seu pescoço. Em pensar que ele ia ver esse cara face a face enquanto ainda é um bebê, ele percebe que o bebê tá olhando demais para a tatuagem dele. Mas então ele fica bem curioso. O que será que é aquilo? Todos os seus comparsas estão tremendo no chão e caídos e estão se transformando em algo. Enquanto o bebê acha que aquele cara é Crimson, ele percebe que aquilo é o pó. Aquele pó é bem perigoso para os humanos. E qualquer humano que toque naquela poeira ou apenas morre instantaneamente ou se torna um monstro completo, evoluído. E tudo que monstro quer é atacar humanos. Aquele cara não pode ficar parado ali. E um dos monstros já notou a presença dele e vai para cima numa velocidade absurda. E ele sabe que não vai poder escapar. E então tudo que tem que fazer é usar o bebê como escudo. Ele joga o bebê em direção ao monstro enquanto foge. Dessa forma, ele vai usar o bebê como isca. O bebê fica com muita raiva, afinal foi subestimado. E se é assim que vai ser, ele vai mostrar o verdadeiro poder dele. Aquele cristal que tinha caído no chão antes, ele conseguiu coletar. E agora é a hora de saber qual é a habilidade que ele vai absorver. Ele começa a absorção daquele cristal. E dessa vez, a habilidade dele vai ser bem interessante. Uma névoa negra extremamente espessa surge. E de lá de dentro surge um cara com cabelo grande e negro, alto e forte. Aquele é o seu poder de agora. E com esse poder, essa altura, ele vai ser capaz de se libertar sozinho. Ele completou a sua evolução, enquanto o monstro está prestes a fatiá-lo, mas ele sequer olha para trás e consegue se defender do monstro, fatiando ele completamente no ar com seus tentáculos. Ele só tem esse novo poder porque foi capaz de unir os núcleos de cristais e formar uma nova técnica. Enquanto ele se sente muito forte, todos aqueles monstros começam a se fundir no chão. Aqueles vários monstros se tornam apenas um monstro gigante de um olho só, e tudo que ele quer é acabar com esse cara na frente dele. O monstro ruge e vai para cima.
Mesmo que aquele monstro seja muito grande e forte, ele é bastante lento, o que significa que ele pode facilmente esquivar de seus ataques, e assim ele faz. Enquanto ele se esquiva, ele percebe que o ponto fraco do monstro é em seus olhos. Ele salta na direção dos olhos e com apenas um ataque perfura, saindo do outro lado do corpo do monstro. Esse novo corpo dele é extremamente fácil de controlar. Os tentáculos dele saem das costas e amarram completamente o monstro gigante. Os tentáculos começam a apertar, e apertam tanto que aquele monstro explode, formando uma chuva de sangue em toda a região. O perdedor que tinha jogado o bebê como isca viu o que aconteceu, mas se perguntava quem é esse cara. Em outras palavras, ele não tinha visto a transformação dele antes, o que significa que agora ele será o próximo. Minha nossa, se esse cara não dava conta desses monstros pequenos, como é que ele vai dar conta desse cara? Aí ele começou a tremer na base, e nosso protagonista, todo sorridente, pula pra cima do cara, com uma velocidade absurda, sorrindo, enquanto pensa que vai fazer ele pagar por tudo que ele fez ele passar na vida passada. A velocidade desse cara agora é absurda, e o outro não tem nem tempo de fechar a porta. Tudo que ele pode fazer é apenas sacar a sua arma, e assim ele faz, aponta a arma pro cara e dá um tiro, mas aquele tiro é bem devagar, e ele consegue desviar extremamente fácil da bala. Aquele corpo é falso, mas comparado ao corpo de um bebê, as habilidades e velocidade dele estão completamente em outro nível. E tem mais um detalhe sobre os limites de sombra escura. Ele vai precisar calibrar mais um pouco isso depois. Enquanto aquela bala cai no chão, ele já está próximo do seu ex-chefe, e ele pergunta se ele é um monstro. O garoto segura a cabeça do chefe e joga ele para trás. Dessa forma ele cai bem no meio da poeira, e ele começa a sangrar bastante, enquanto o protagonista chega perto e diz que esse será o seu fim. O cara grita e tosse e pergunta por que ele está fazendo isso, mas então ele se recompõe e percebe que a história daquele cara era completamente verdadeira. Esse cara em sua frente é aquele bebê. Ele sorri, pega uma seringa e fala pra ele não ficar todo animado, porque ele ainda não perdeu essa luta. Ele aplica um líquido vermelho no pescoço e todo o seu corpo começa a se deformar, e ele adquire características monstruosas. Ele se lembra dessa parte. Aquela organização estava pesquisando algumas drogas antes mesmo do grande cataclismo, e eles tinham até uma droga que poderia criar monstros que tinham consciência. Ele observa a transformação daquele monstro e percebe que esse monstro é bem familiar ao monstro que matou ele antes. Mas por que esse cara obteve logo a transformação nesse monstro, justo esse monstro? Nosso garoto agora começou a tremer na base, e o monstro colossal grunhia bastante. E agora que a verdadeira batalha vai começar, o monstro começa a atacar e ele começa a esquivar. A situação está crítica para o nosso garoto, e ele não sabe mais o que fazer. Afinal, esse foi o mesmo monstro que matou ele na sua vida passada. Ele pula para longe, usando os seus tentáculos como força de impulso, mas o monstro, ao perceber isso, corta todos de uma só vez. Aquela luta vai ser extremamente difícil, e o monstro não vai deixar ele ir embora fácil. Tudo que ele pode fazer é se esquivar, mas será por quanto tempo? O monstro continua atacando várias vezes consecutivas, e ele continua se esquivando. Enquanto ele se esquiva, ele percebe que não tem tempo nenhum para fazer qualquer movimento de contra-ataque. E esse cara, desde o começo, era a armadilha dele na vida passada, e será que nessa vida também vai ser? Mas dessa vez, ele tem várias skills, e não vai ser tão fácil igual da última. Esse poder desse monstro não vai ser suficiente para matá-lo. Enquanto ele diz isso, o monstro apenas ruge e ataca novamente. Os ataques vêm de vários lados, e ele continua se esquivando, tentando achar alguma brecha. O eu do passado dele e o eu de agora são completamente diferentes, e ele se nega a deixar ser morto pela mesma criatura 2 vezes. De repente o monstro explode, e ele fica sem entender o que está acontecendo. Então ele nota uma pessoa. Quem é aquela pessoa? Mas a gente vê que é o velho militar, segurando um lança-granadas. E ele também conhece esse monstro de olho grande. E ele recarrega novamente a sua arma, roubada da sociedade Lotus do Leste. Engatilha ela novamente e atira, determinado a acabar com aquele monstro. O dano daquela arma é totalmente diferente, afinal ela foi personalizada pela organização Lotus do Leste. E se ele continuar atirando, eles podem vencer. Mas uma coisa intrigou esse cara: o monstro olho grande e também a tatuagem mentira. Agora ele entendeu tudo. E sendo assim, ele tem uma ótima estratégia para acabar com esse monstro.